Salve, salve guerreiros, bom dia! Como é que você tá aí nessa manhã de sexta-feira? Queria compartilhar um pouquinho do meu devocional com você. E lá no Salmo 125, e o Salmo 125 diz assim: Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como os montes de Sião que não podem ser abalados, mas continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. Amém? Esse é o primeiro pedacinho do Salmo. E sobre esse texto aqui eu queria dizer, o texto não fala que a gente não vai passar por luta, não vai passar por adversidade, mas ele promete aqui que a gente pode se manter firme no Senhor, né? Eu queria fazer essa pergunta para você: como é que você tem reagido às lutas, às adversidades que acontecem na nossa vida, né? Você tem permanecido fiel aos caminhos do Senhor, mesmo diante das dificuldades? Como está a nossa reação diante das lutas, né? Como está a nossa reação diante de algumas injustiças que a gente vê, diante de alguma ofensa que a gente venha a sofrer, né? A gente tem se deixado dominar pela raiva, pela ira, né? Muitas vezes sim, né? Ou tem deixado se dominar pelo desespero, achando que não vai ter mais jeito, né? E eu queria te convidar a, mesmo no momento de dificuldade, permanecer firme no Senhor, né? E buscando no Senhor sabedoria para enfrentar esses problemas, a resolver com calma, para que a gente não se deixe abalar por qualquer coisa, né? E que o Senhor seja a nossa rocha ali, e que a gente não se deixe dominar pelo desespero, e que tenha calma para sair de qualquer situação que a gente venha a enfrentar, né? Continuando no texto aqui, versículo 3: Os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus. Se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o mal. Esse versículo 3 nos convida a não perder a esperança, né? Mesmo que a gente viva dias maus, que a gente tenha um governo mau como a gente tem no nosso Brasil, como assim em outros lugares do mundo também passam por sofrimentos, porque tem um governo mau, tem um governo corrupto que domina. Mas o Senhor já deixou instrução aqui para a gente não perder a esperança, né? Que mesmo que o nosso governo seja mau, o Senhor cuida dos seus, né? O Senhor ora por aqueles que buscam obedecer seus mandamentos, né? Então que a gente não perca a esperança, mesmo vivendo esses dias maus, né? Lá no versículo 4 e 5 diz: Ó Senhor Deus, sê bondoso para aqueles que são bons, para os que buscam, para os que obedecem aos teus mandamentos. Porém, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Amém? Então que a gente não abandone os caminhos do Senhor, né? Que a gente busque atrair essa bondade de Deus pra gente, né? Então a gente tem que buscar obedecer os mandamentos do Senhor, perseverar nos caminhos do Senhor, independente de qualquer situação que a gente venha a sofrer, que a gente não abandone os caminhos do Senhor, né? Que Deus nos dê essa força, essa coragem, essa sabedoria de não abandonar os caminhos do Senhor, né? E de buscar se alegrar em obedecer aos mandamentos do Senhor, né? Para encerrar, eu queria fazer um convite para você. Não sei se você conhece algum legendário que subiu a montanha nesse final de semana, algum homem que subiu a montanha para se tornar legendário nesse final de semana. E queria te fazer um convite para orar por esses homens, né? Que estão lá buscando a presença de Deus, buscando se conectar com Deus nesse final de semana, e mais a fundo na palavra de Deus, né? E para que todos eles voltem homens melhores para suas famílias, homens melhores para os seus trabalhos, para a sociedade, para homens que façam a diferença nesse nosso mundo mal, né? E queria te fazer um convite a orar por esses homens, né? E se você não conhece ainda o Movimento Legendários, fica aqui o meu convite. Busque conhecer, e incentive. Vá você e incentive outros homens a estar buscando a palavra de Deus mais a fundo, a subir a montanha, para se conectar com mais fundo com Jesus, né? Queria te fazer uma oração para a gente estar encerrando então. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela minha vida, pela vida da minha família. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que tá me ouvindo nessa manhã, que tirou um tempinho para assistir esse vídeo. E queria orar também pelos homens que estão lá na montanha agora, que estão buscando a presença de Deus mais a fundo.
que eles encontrem a presença de Deus lá, que eles voltem renovados, que eles busquem se conectar e que o Senhor esteja lá com eles, sustentando, dando forças, independente da adversidade que eles venham a passar, que o Senhor seja a força deles e que mantenham eles firmes para a honra e glória do Senhor Jesus, né? E assim como no texto, assim, Senhor, não nos deixe ficar abalados, independente da luta que a gente venha enfrentar, que a gente tenha coragem, calma e sabedoria, que a tua sabedoria nos guie, para a gente possa enfrentar qualquer problema que a gente tenha, que apareça no nosso dia a dia, né? Que a gente persevere nos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, Senhor. Amém. Deus te abençoe, tenha um ótimo final de semana e não deixe de buscar a palavra de Deus para sua vida, não deixe de se conectar com Deus nessa manhã e tire um tempinho do seu dia aí, fale com Deus e busque a presença de Deus. Deus te abençoe, até amanhã se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau.